Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Maria das Graças da Silva, estudante do curso de Educação Física na Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Polo Salgueiro. Estou aqui nessa tarde para bater um papo com vocês sobre o esporte de alto rendimento, o novo higienismo e a pedagogia crítica, como elas influenciaram e como elas influenciam na condução das aulas da educação física escolar. Então, é notório que essas influências permeiam a história da educação física no Brasil. Então, nós sabemos que esses conteúdos, essas tendências, elas influenciam muito a história da educação física no Brasil e são oriundas de conjunturas acadêmicas, políticas e sociais, né? Podemos observar que o esporte de rendimento, ele passou a se constituir como uma grande influência nas décadas de 60 e 1970. Foi nesse período onde o esporte de rendimento alcançou o seu ápice, né? Alcançou a sua marca de forma mais acentuada, vamos dizer assim. Nesse sentido, a escola ela funciona como uma base para a formação dos atletas, de maneira que possa contribuir para compor, a base do desenvolvimento do esporte de alto nível, né? Ou seja, se o estudante ele tem um sonho de seguir adiante em alguma modalidade, então se a escola tiver condição, de fornecer o básico para o estudante naquela determinada modalidade que ele sonha em seguir ou que ele tem afinidade, então a escola ela vai poder propiciar, claro, se tiver condição, essas aulas para compor a base desse estudante e assim, mais na frente, ele possa seguir no esporte que ele escolheu, né? O esporte de alto rendimento. Aí nós temos a tendência do novo higienismo, que foi um movimento sanitarista proporcionado por médicos, na passagem do século XIX para o século XX. Então, foi um movimento liderado principalmente pelos médicos nessa época aí. A pauta deles, eles traziam, dentre outras ações, a importância dos exercícios físicos para a promoção da saúde e a qualidade de vida numa campanha educativa, né? Então, esse movimento, ele trouxe essa importância e foi assim que a prática de atividades físicas ganhou força e a educação física passou a ser vista como um meio para se efetivar o projeto educacional. Então, o movimento do novo higienismo, ele teve essa importância e tem até hoje na vida, no âmbito escolar, na comunidade escolar. Aí, mais na frente, a gente vai ter as influências, das pedagogias críticas, mais precisamente na década de 1980, quando o Brasil estava sofrendo ainda com os resquícios da ditadura militar, né? Mesmo assim, duas grandes tendências se destacaram. Em meio aos conflitos, nós tivemos essas duas grandes tendências se destacando, que foi a educação popular e a emergente pedagogia dos conteúdos. Então, essas pedagogias, mesmo tendo algumas divergências entre elas, elas também dialogavam com certas semelhanças. O que elas defendiam em comum, Defendiam que os currículos escolares eles passassem a conviver com as realidades sociais dos estudantes. Então, o currículo de educação física, ele precisava dialogar mais com a realidade dos estudantes. Então, essas tendências, elas eram a favor das classes populares ou oprimidas, numa perspectiva de transformação. Ou seja, a partir das aulas de educação física, os estudantes, eles
ao ter umas aulas voltadas para a realidade deles, eles passassem a se sentir inseridos numa perspectiva que pudesse vir transformar a vida desses educandos. Então, essas duas tendências, mesmo com muitas divergências entre elas, elas conseguiam dialogar de forma semelhante sobre esse currículo que favorecesse a vida dos educandos e não a elite, né? Como a gente vê muito nessa questão educacional. E uma das pessoas que mais trabalharam nessa área, nessa educação libertadora, foi o professor Paulo Freire, né? Então, essas tendências, elas tinham também uma base fundamentada nessa grande liderança educacional que foi o professor Paulo Freire. Então, nesse momento, a gente viu a contribuição dessas tendências para a área educacional, principalmente na condução da educação física escolar. Então, boa tarde a todos e todas e todes.